Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês e o título é O Zelo por Tua Casa. O Zelo por Tua Casa. Nós estamos estudando a Parashá Pinhas, que é Finéias, nessa semana, e nós temos um incidente ali que aconteceu, aonde após Balaão tentar colocar uma palavra de maldição sobre o povo de Israel, ele não tem sucesso por 3 tentativas, mas ele organiza uma estrutura muito mais complexa que nós estudamos a semana passada, que é a doutrina de Balaão, que é falado lá em Apocalipse, que essa doutrina consiste em fazer com que o povo não, já que a maldição não pega de fora, é fazer com que o povo se amaldiçoe de dentro, por si próprio, por transgredir os mandamentos do Eterno. E isso deu muito certo. E foi enviado aos moabitas e medianitas, as moças, mulheres bonitas, e relata uma midrash que fala a respeito da beleza, que elas eram muito, muito formosas e eram princesas dos reinos. Porque foi muito mais estratégico do que simplesmente uma questão de fazer com que Israel pecasse, mas que houvesse uma aliança entre os povos. E um dos líderes de Israel, da tribo de Simeão, chamado Zinri, ele acaba, então, era um príncipe da tribo, porque cada tribo tinha um príncipe, que fazia parte da tribo de Israel, são 12 tribos, e esse Zinri, então, ele se envolve com Cosbi, e foi tão profundo esse envolvimento, Israel, então, se envolveu, primeiro, na alimentação sacrificada a ídolos, que a Bíblia fala, e Paulo deixa isso muito claro, que envolve uma situação de aliança com demônios, comunhão com demônios, quando você come de algo sacrificado. Isso é tão sério nos nossos dias que não pode ser ignorado. E após essa situação acontecer, então, Pinhas, que é Finéias, vê que todo mundo fica sem saber o que fazer, porque eles estavam fazendo essa relação numa tenda aberta em frente ao tabernáculo. Só que não era simplesmente a relação sexual. Após esse momento, era diante de um ídolo chamado Baal Peor. E o Baal Peor era uma estátua que eles veneravam, tinha a representação física dele, e ele era a estátua, o senhor da sexualidade, onde era feito uns cultos também de fertilidade, para abençoar a terra, para abençoar famílias, abençoar na cabeça deles, né? Eram feito esse tipo de culto. E essa estátua, ela tinha os órgãos reprodutores em tamanho exagerado e expostos. Então era uma estátua na frente, onde eles fazendo a relação sexual, na frente da estátua, prestando um culto, após terem comido e bebido de coisas sacrificadas a ídolos, na frente da tenda do Senhor. Olha o nível de afronta e o nível de comunhão com as trevas que a estratégia de Balaão fez com que acontecesse em Israel. E todo mundo, ao ver aquele cenário, não teve reação, porque existem coisas que são tão grandes e tão escandalosas no meio do povo, que Paulo, escrevendo ao Coríntios, falando a respeito de um rapaz que estava tendo relações com a sua madrasta, ele disse assim, coisas tão impactantes que nem entre os gentios são feitos. Tipo de promiscuidade tal, que nem entre os gentios era acostumado ver. Isso quando entra num lugar santo, isso choca as pessoas. São coisas que estão além da nossa compreensão, da nossa cultura e daquilo que nós conhecemos, se fomos educados segundo os princípios da palavra. E isso chocou todo o povo de Israel, ao ponto de ninguém se movimentar para fazer alguma coisa. Mas a palavra diz aqui, em Números 25, 7 a 8, esse é o cenário, então, que Pinhas se levanta. Vendo isso, Finéias, que é o Pinhas em hebraico o nome, filho de Eleazar, o filho de Arão, então ele era neto de Arão. Pinhas era neto de Arão. Sacerdote, de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Lembrando que no contexto da semana passada, nós já vimos que uma grande praga tomou conta do povo de Israel e começou a trazer mortandade.
a ponto de morrerem 24 mil pessoas no povo de Israel. E em meio a esse cenário é que continuava ainda um líder da tribo de Simeão cometendo mais pecados diante do Eterno. E quando o templo está organizado, e no caso aqui era o tabernáculo ou no templo, toda idolatria e adultério espiritual era punido com a morte. Alguém pode dizer assim, isso cessou com Yeshua. Não. Ninguém vai sair matando ninguém por causa de pecados. Mas a morte se estabelece, não diga amém, se estabelece na sua vida e na sua família geracionalmente. Se quiser dizer alguma coisa, diga misericórdia. Quando você quebra, não tem mais um juízo de Deus imediato, mas vai voltar a ter, quando o templo for reconstruído, e não demora muito para isso. Então, a existência do templo, da casa do Senhor, faz com que haja um sinédrio estabelecido para julgar as questões do povo de tudo aquilo que é feito contra a lei do Eterno. Então, nós precisamos compreender, esse é o cenário. E por que eu quero falar aqui a respeito do zelo da casa do Senhor? Finéias, ele era filho de uma medianita. Finéias tinha um pai judeu, israelita, e tinha a mãe que era medianita. Assim como você vai ver que Moisés casou com a filha de Jetro, que também era de Midian. E naquele período ali, esses casamentos foram organizados porque a lei não tinha sido dada ao ponto de fazer as proibições de certo casamento. E Finéias, ou Pinchas, ele não era um judeu reconhecido como judeu, porque ele era um anussim, que fala no hebraico, um judeu forçado. O que é um judeu forçado? É alguém que se tornou forçadamente do povo por questões de casamento e não por descendência legítima. Então todo judeu anussim é aquele que veio por causa da geração e na sua corrente sanguínea passa alguma coisa de judeu, mas não é nascido próprio. Então ele era alguém assim. Mas o mais interessante que nós vimos na semana passada aqui é que por causa disso, por causa da atitude de ele ser zeloso, e a Bíblia fala, essa palavra zeloso quer dizer teve ciúmes da casa do Eterno. Ou seja, ele se tomou de ciúmes pela situação que estava acontecendo. Como assim? Porque toda idolatria é um adultério. Toda idolatria é adultério. E ele tomou essa dor, vamos dizer assim, esse ciúme, tomou ele, e ele foi lá e fez justiça, matando aquelas pessoas pelo ventre. Mencionei na semana passada também que esse ventre está falando da região aonde o Espírito Santo quer usar você, diga amém. Mas se ele está contaminado com coisas malignas, só vai sair morte daí. O ventre é o lugar onde o Senhor quer nos usar. Então ele vai lá e atravessa com a lança justamente no ventre, para acabar com esse tipo de situação. Queridos, nós precisamos entender o tempo que estamos vivendo e o que tem acontecido na igreja do Senhor Jesus. Há muitas pessoas que são amantes de si mesmo e têm o próprio ventre como Deus. O Deus é o ventre. Nós vamos ler isso aí. Em Filipenses 3:17, coloca aí em diante. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Olha o exemplo de Paulo como anda. E Paulo era norteado pela Torá. Pode colocar o próximo. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pessoas inimigos da cruz de Cristo. Paulo falava muito sobre cruz, mas ele não está falando a mensagem da cruz para você ter um símbolo de cruz. Está falando a respeito inimigos do sacrifício que Yeshua fez. Todo aquele que é inimigo da cruz de Cristo despreza o sangue vertido no madeiro. O que Paulo está dizendo aqui, há muitas pessoas que desprezam o sacrifício de Yeshua. São inimigos da cruz de Cristo. Pode colocar o próximo. Cujo fim é a perdição. Cujo Deus é o ventre. E cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Segura aí. Cujo fim é a perdição. Há muitas pessoas que adoram o seu ventre. O fim delas é a perdição. A glória é a confusão. Meus irmãos, está chegando um tempo
A igreja do Senhor Jesus, ela está sendo muito afetada e está mudando. Talvez você não assistiu à abertura das Olimpíadas, e se não assistiu, não perdeu nada. E eu também não perco tempo com essas coisas. Mas está mais do que mostrado e provado que foi um culto, totalmente um culto ao ocultismo. Inclusive uma grande profanação, porque um dos símbolos do cristianismo mais famosos, pintado por Da Vinci no quadro da Santa Ceia, não é Santa Ceia não, como é? Última Ceia, foi deturpado, colocando pessoas de outro gênero, aquele povo do arco-íris, tudo na mesa, Jesus como um transgênero, e sem falar o que veio caminhando por cima, né, da mesa depois. Dionísio, que passou por ali, né, que é o mesmo Baco, falando, tornaram a Santa Ceia um bacanal. Quem lê o mundo espiritual vê aquilo ali na hora e salta os olhos. E o detalhe é que depois todo mundo desfilou em cima da mesa, porque a mesa é um... Fala mais alto, a mesa é um... Queridos, e sem profanação não há manifestação demoníaca. Anota isso. Sem profanação não há manifestação demoníaca. Antes de adoração maligna do ocultismo, precisa profanar o santo. O que aconteceu aqui com Pinhas? Profanação. Primeira coisa, o que eles foram pegos? Pelo alimento. Segundo, pela bebida. Depois, pela orgia. E eu quero dizer para você, tem muito crente desapercebido, que é pego pela comida, pela bebida e pela orgia. E não está vendo que está destroçado e acabado. E eu estou falando de crente. Porque eu vou dizer para você, não dá para calcular a quantidade de cristãos sentadinhos assistindo a abertura das Olimpíadas, aplaudindo e torcendo pelas seleções. Não precisa nem falar, né, que quando a delegação de Israel passou, o que aconteceu com eles? Queridos, a coisa assim, ó, está escancarada. Está escancarada. Então, quando a gente fala aqui que a gente ama Israel, que a gente quer Torá no coração, não é porque a gente é bonitinho, porque a gente quer viver isso, porque a gente escolheu. É porque é um chamado de Deus para o último tempo das coisas que Ele vai fazer. E não fique desapercebido, porque a coisa vai estreitar. O caminho nunca foi largo e não vai ficar. Ele é estreito. O caminho é estreito. Então o que acontece é que essas pessoas, elas são ludibriadas pelas coisas terrenas. E quando fala coisas terrenas aqui, não fique pensando apenas em dinheiro ou coisas ou bens materiais. As coisas terrenas é aquilo que chame a tua atenção. O apóstolo João vai escrever para a igreja e dizer assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma linha muito tênue de você começar a organizar. O que é o amor? Daí assim, não, mas eu sou humilde, eu não tenho condições, eu não sou uma pessoa rica, eu não sou apegado às coisas terrenas. Não, você pode ter só um par de havaiana no pé. E você ser totalmente terreno, apegado às coisas do mundo. E eu tenho descoberto nesses últimos tempos, que o povo, quanto mais pobre, mais avarento é. E a avareza é a idolatria. Nem um amém, ninguém fala nada, né? Porque tu não entendeu. Vou repetir. Quanto mais pobre o povo, mais avarento é. Sabe o que é a avareza? É quando você confia no pouco que você ganha com medo de perder, porque se você não tiver o dinheirinho custoso que você conseguiu, você está desamparado e você acha que é a força do teu braço que te sustenta. A avareza é não conseguir confiar que é um Deus que faz você prosperar em todas as coisas. E quanto mais pobre a pessoa, mais avarenta ela é. Por isso que Deus disse assim: não haverá pobres entre vocês. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados os pobres do espírito. E bem-aventurado, pobre do espírito é aquele que sabe que precisa de ajuda para crescer e para mudar a sua condição. Pobre do espírito é aquele que sempre entende que Deus tem mais para derramar no seu coração e ele não vai permanecer naquele sentido, porque a lei do eterno diz que pobreza não vai existir no seu povo. Todo mundo vai enriquecer, quem disse isso? Qual a diferença entre enriquecer e ser pobre? Pobre é um espírito. Pobreza, não pobre. Pobreza é um espírito que envolve pessoas. Ela começa com o espírito da miséria. O miserável, ele é pior que o pobre.
Ele começa com o espírito da miséria, que não deixa com que você saia da condição, até mesmo da imundície, muitas vezes. O miserável, ele chega ao ponto, ele é comparado, o miserável, ele se compara ao animalzinho imundo. Eu não vou dar o nome dele porque tu conhece, porque é um bicho, o porquinho. É um bichinho que se contenta com o que vier. Como é que é o nome? É onívoro? É. Ele come o que der. Inclusive, se tu picar uma pessoa e jogar para ele, ele come também. Sabe o que quer dizer isso? É um bicho que ele come o que vier pela frente. Se você jogar um cadáver, o porco vai comer, e come até os ossos. Não deixa nada. Muitos crimes tinham fazendas que criavam porcos, que eliminavam os cadáveres, as pessoas que matavam, dando para o porco comer. Isso quer dizer o quê? Que se alimenta de qualquer coisa. A miséria... Deixa eu te falar uma coisa, para você entender o que eu estou fazendo nessa sessão. A miséria come até o ser humano, se necessário for. O miserável, ele come o ser humano, se necessário for. Deixa eu te dizer, tu vai encontrar algum miserável com um pernil de gente, uma coxa de alguém comendo no almoço? Não. Tem outras formas de comer as pessoas. A miséria faz com que você coma as pessoas de outra forma também. É um espírito maligno, um altar terrível. O miserável gosta de almoçar os outros na sua mesa, porque ele não consegue ter sementes do eterno para prosperar, então ele tem que falar mal dos outros, principalmente aquele que é bem sucedido, é alimento na mesa do miserável. Quando você começar a falar mal de alguém porque é bem sucedido, pode saber que você é um miserável, não importa quanto dinheiro você tem o espírito da miséria na sua vida, e você se alimenta da vida dos outros. Você está aí? Então, ser miserável é se alimentar da vida dos outros. É um espírito maligno que faz isso. Pobreza é alguém que ele tem uma condição de sempre precisar de ajuda. Ele só quer ser ajudado. E ele acha que é o merecedor de toda a ajuda do mundo. E se você não ajuda, você é culpado. E a desgraça dele é porque você não ajudou. Eu estou assim porque você não ajudou. Porque você é o opressor e eu sou o oprimido. A Bíblia fala bem claro, aquele que não trabalha também não coma. Está trabalhando, meu irmão? Não coma. Por que eu estou falando a respeito dessas coisas? Porque a gente está falando de uma coisa totalmente espiritual. Comida é espiritual. A alimentação é espiritual. E se ela é consagrada, não vem me falar de religião, não vem me dizer assim, mas em nome de Jesus, para, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus você não come na mesa dos ídolos. Então isso é seríssimo, isso muda. Se em nome de Jesus, se você crê em Jesus, o rei dos judeus, Yeshua, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que vai reinar sobre a terra, você não desobedece a palavra dele. Nós acabamos aqui, quero ser igual a ti, amar que tu amas, quero estar onde tu estás. E Yeshua orou exatamente isso em João 17, que eles estejam comigo aonde eu estiver. Ele fez para que você pudesse estar com ele. Então não leve de qualquer forma a vida achando que... Por que o discurso está mudando? Porque se você levar a vida achando que tudo vai dar certo no finalzinho, você vai se surpreender. Porque nós temos entendido pela palavra cada dia mais que nós precisamos nos alinhar à vontade do Eterno. Não para a salvação no aspecto salvífico de vida eterna, porque a vida eterna é o quê? Que criares em ti, no Pai como único Deus, e em Yeshua como um enviado. Isso, a vida eterna é essa. Que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. E o teu filho que tu enviaste. Isso é vida eterna. Agora, salvar a sua vida num aspecto de Jesus é negar-se a si mesmo para viver aquilo que a Torá te ensina. Aplaudo o Senhor por isso. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perdê-la por minha causa, achá-la. Então perca a sua vida, não ame esse mundo, para que você possa viver aquilo que ele tem para você. E isso não é uma coisa horrível, isso é santidade. A santidade não é estar dentro da casa, aqui. Santidade é levar Yeshua para dentro da tua casa. Nos dois aspectos, a casa que é você, quero ser a tua casa favorita, você cantou aqui, e a casa, o seu ambiente onde você está. Jesus tem que ser a pessoa mais importante e mais honrada na sua casa.
Se não for assim, você não vai conseguir manifestar a vida dele. Eu estou muito preocupado hoje em dia com o seguinte texto: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, e assim salvará tanto a ti mesmo quanto os que te rodeiam. Porque se eu estiver versado na palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, vivendo na minha casa os princípios do eterno, os meus filhos vão ser benditos, as minhas gerações serão benditas, e as pessoas que estão ao meu redor serão abençoadas por mim. Quem Abraão evangelizou? Fala para mim. Quem Abraão evangelizou? Ninguém. Mas por causa dele, o que Deus disse? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe por quê? Porque ele creu, isso foi imputado como justiça. Você precisa crer. Ele foi chamado, está escrito em Hebreus, estou citando a Bíblia aqui, queridos, não vou dar o endereço toda vez. Porque ele creu, ele se movimentou na palavra que recebeu. E nós somos benditos por causa da vida de Abraão. Aplaudo o Senhor mais uma vez por isso. Quando um homem decide obedecer e viver os princípios do eterno, ele alcança gerações. A tua descendência será bendita se você obedecer ao eterno. Diga amém. Eu vou falar de novo para você se ativar. Levanta a tua mão. Receba isso em nome de Jesus. Se você obedecer ao Senhor, a tua geração será bendita. Aplauda mais uma vez o Senhor recebendo isso na tua vida. Mas não há bênção sem obediência. Não é possível. Pinhas ficou tão irado com a situação, se moveu de ciúmes e foi lá e liquidou aquilo que estava trazendo problema, vergonha no arraial dos santos. Querido, não sai com lança atravessando teu irmão aí, não é essa a mensagem. Exatamente, farei contigo uma aliança de paz, e sacerdotes sairão de ti. Kohen Gadol, é o que foi dado para o Gadita também, na tribo de Gad lá, lança, que fala como espada e fala como lança, porque a espada tem o alcance curto, aonde você consegue resolver a situação, e a lança, você consegue projetá-la para frente. Falando num aspecto da Torá, ele é a espada, porque ela resolve a situação no presente onde você está, e ela também resolve nas gerações futuras, porque você pode lançar a lança na direção das gerações. Está entendendo a palavra? Então nós precisamos andar dessa forma. E olha só, isso é tão poderoso que nós precisamos identificar o que está sendo feito. Hoje está sendo organizado uma estrutura para que as coisas do eterno sejam esquecidas e você se acostume com a situação das coisas desse mundo. O padrão desse mundo é mudar a sua identidade, porque Satanás nunca quis saber de você, ele quer saber do teu DNA. Ele quer trazer confusão no seu DNA, desde o princípio foi assim. Quando veio anjos caídos e tiveram relações com mulheres, lá em Gênesis 6, a estrutura é tentar mudar o DNA do ser humano para corromper, porque o teu DNA corrompido degenera você como identidade, e você não pode ser mais aquilo que Deus te gerou para ser. Isso é tão sério que quando Jacó sonhou com a pedra, com a cabeça escorada na pedra, o que ele viu foi uma escada. Você imagina uma escada subindo, e anjos subindo e descendo. Ele não está falando de escada, ele está falando das 22 letras da Torá, que são os ministros. E essa escada que se formou era uma cadeia de DNA. Porque a Torá é o DNA do universo. A Torá é o DNA da sua vida. Porque a Torá se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos só a glória como a glória do unigênito do Pai. A Torá é Yeshua habitando em você. Então é algo muito mais sério. E quando Yeshua diz lá para Natanael, quando viu, que Jesus viu ele antes de conhecer, debaixo da figueira, ele se ajoelha e diz assim: tu és o Cristo, tu és o Messias. Porque te vi debaixo da figueira, tu creste? Aí ele diz algo muito interessante, que coisas maiores viriam os céus abertos, e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É exatamente a visão da escada de Jacó, para mostrar que ele é o DNA organizado agora, para trazer de novo a identidade do que nós somos criados em Deus, para o mundo que foi corrompido pelo pecado. É isso que nós precisamos entender. Deus está mexendo na nossa estrutura,
E não há como mexer a estrutura sem mexer em quem nós somos através da sua palavra. Hoje à tarde eu estava estudando um livro, aquele dos 613 mandamentos, e eu peguei o corpo humano e comecei a estudar os ossos, olhando todos os ossos. Aí comecei a olhar todas as veias do corpo humano, e também comecei a olhar todos os tendões, nervo vago, tudo isso. Eu quero sentar, eu vou dar o trabalho de escrever e numerar todas elas, para saber quantos são. Porque se cada preceito alinha 248 órgãos, e os 360, os positivos e os 365 negativos falam de nervos e veias, eu vou contar para ver quanto que dá. Porque isso é espiritual? Não, isso é curiosidade minha. Só estou compartilhando contigo, porque Deus é perfeito em fazer as coisas. E amar a lei é entender que eu estou mapeando quem eu sou. O Senhor fez você exatamente da forma que Ele planejou. E toda a corrupção humana é fruto da desobediência ou do engano de Satanás. E você não precisa permanecer nesse lugar. Não permaneça no engano. Deixa Deus mudar você por essência, por totalidade. E olha só. Põe para nós ali João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso, era lá mesmo, aquele 39. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus por ainda Jesus não ser glorificado. Volta no 38, está falando a respeito do Espírito Santo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Há um rio de água viva para correr do ventre, que é o Espírito Santo fluindo em você e através de você. Só que se o teu ventre ele está contaminado, Filipenses 3,17, sede meus imitadores, cujo fim é a perdição, né? E o Deus deles é o ventre. Então quando você adora esse mundo, e o seu ventre é o teu Deus, você nunca vai poder ser... Agora deixa eu falar isso aqui, que isso aqui vai doer. Se você ainda continua adorando coisas do teu ventre, você pode até se enganar, mas fluir rios de água viva de você não vai fluir. Não, pastor, isso aí, para de inventar coisas. Não, se você ainda tem coisas que maculam o seu ventre, que despertam o desejo... Lembra da estátua de Nabucodonosor? A cabeça Babilônia, a parte de cima, o torso era persa, o ventre era quem? Grécia. Porque a Grécia foi o reino, o império, que trouxe os desejos manifestos de todo tipo de torpeza de sexualidade. O ventre. Então os gregos, eles achavam que o ápice da sabedoria humana eram os seus pupilos, homens, terem relações com seus mestres. Quando isso acontecia, era o ápice do conhecimento. Deus deles é o ventre. Esse é o greco-romano que é tanto defendido, assim, porque está escrito em grego, porque o grego diz, porque o original grego não tem original grego, queridos. Me perdoe os teólogos de plantão, mas o original foi feito em aramaico e hebraico, depois traduzido para o grego. Essa história que o original grego da Bíblia, eu falei muitas vezes, porque no grego eu estudei grego, queridos, na teologia. Foi bom porque eu aprendi um monte de coisa. Agora estou aí aprendendo tudo de novo. Agora dá para pegar, ceifar rente todo engano. Queridos, então você precisa entender que toda essa intenção, toda essa cultura, toda essa forma de elevar os prazeres e viver a vida da forma do jeito que te agrada, isso é mundano. Isso é inimigo de Deus. O amor do Pai não está nele. E se algum de nós, crendo em Yeshua, ainda tem agrados no ventre, é impossível que o rio de Deus flua da maneira que é necessário fluir. Agora preste atenção. O rio de Deus fluir, porque algumas pessoas vão pensar assim, e no meio eclesiástico existe muito isso, né? Na igreja, né? Pensar, mas Deus me usa. Deus me usa.
Deus usar você com dons não significa aprovação, anota isso. Ser usado por Deus com dons não é sinal de aprovação. Ele usou até a mula de Balaão, que não recebeu dom nenhum. Acho que está um pouquinho melhor que uma mula. Eu sou, e você também, diga amém. Então você pode ser usado. Não estou ofendendo ninguém, estou falando de Bíblia. Não foi esse paraxá passado que a gente estudou? A mula de Balaão falou. Então assim, ser usado por Deus por um dom que você recebeu, não estou menosprezando, porque os dons são ferramentas poderosas no Espírito. Agora preste atenção, o dom que você recebeu, se o ventre não estiver limpo e fluir, vai sair com problema, porque vai sair com o DNA que você carrega. Eita, que isso aqui é forte. Se estiver sujo aqui, vai passar o que você está carregando para os outros. E aí o seu dom é contaminado. Ah, professor, então é melhor eu não fazer mais nada, porque eu vou saber, né, se eu estou bem limpinho. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Aplauda o Senhor por isso. Isso é a palavra de Yeshua. A palavra limpa você. Andar na palavra, permanecer na palavra, pode saber que você vai fluir com os dons e vai ser uma bênção. Rios de água viva fluirão do seu interior. Você vai abençoar quem estiver ao teu redor. Agora, se não tiver palavra, se não está norteada por aqui, temos um problema. Temos um grande problema. O interessante é que quando falamos de ventre, nós estamos falando do nascedouro. O homem não tem filhos, mas gera no mundo espiritual, em seu ventre também, no local de gerar. As ideias, aquilo que pode parecer estranho para você, mas tudo aquilo que Deus coloca em você, Ele faz gerar no seu interior. Ele gera no íntimo do ser humano. É no ventre que as coisas são geradas. A mulher ainda gera vida. Mas tudo que Deus coloca no seu coração não é na mente. Não é na mente que é gerado. É no ventre. A mente ela faz a concepção das ideias das coisas. Mas o gerar está aqui dentro de você. Porque se você gerar com a mente, você gera fora de Deus. Se você gerar no ventre, você gera com o espírito. E aí você flui. Meu Deus. Meu Deus. Se você gerar na mente, você gera somente para você, na força do teu braço. Se você gerar as coisas de Deus no ventre, o Espírito Santo tem compromisso com você, você vai fluir e aonde passar, você vai tocar e vai mudar pessoas. É assim que o Senhor quer mover. Então, aquilo que Ele coloca em nós precisa ser gerado pela Escritura, como diz a Escritura, vai sair rios do seu interior. Mas se não tiver, você vai começar a trazer coisas ruins para a sua vida. E a palavra que não é uma palavra, que é uma palavra de ensino, um ensino forte. Nós subimos o nível da água aqui, nós já saímos do tornozelo, meu irmão. Para de ficar na borda do rio brincando de se lambuzar. Vem nadar. Amém? Porque está na hora de a gente entrar em águas profundas. Ou você começa a nadar, ou a coisa vai complicar no futuro. Porque você vai ser enganado. Toda o arquétipo montado, vamos chamar assim, dessa Olimpíada é a anunciação do anticristo que está para vir. Nítido. Claríssimo. E fazendo cultos assim, ó, investindo dinheiro, investindo tempo, investindo vida. Aprenda algo. Para ser fogo de Deus, vai ser mediante o teu sacrifício. Não, todo sacrifício já foi feito em Yeshua. Não, querido. Todo aquele que você não podia fazer. Mas agora, qual é o sacrifício que você está fazendo? É o negar-se de si mesmo. O negar a si mesmo faz com que o fogo de Deus acenda no altar do teu sacrifício. Ah, pastor, que heresia é essa? É a heresia que está em Romanos 12. Põe para nós aí. Vamos ler a heresia de Romanos 12? Que história é essa de sacrifício? Jesus já bastou? Eu acho que tu não sabe Bíblia. Romanos 12, por gentileza. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Opa!
Está aqui, queridos. Santo e agradável a Deus. Santo e agradável. Senão não dá certo. Que é o vosso culto racional. O culto que você sabe quanto custou. O culto que você sabe quanto custou. Ou você acha que é fácil vir aqui toda semana congregar, ver as coisas de Deus acontecendo na vida da igreja, se você viveu de qualquer forma lá? Não vai acontecer. Porque o fogo de Deus só desce onde o altar é santo. Senão é fogo estranho. O problema é que a maioria está apresentando fogo estranho. Porque o que importa é deixa queimar, deixa incendiar. Porque essa geração tem lenha para queimar. São músicas bonitas, mas estão entendendo o que estão cantando? Ou está vindo fogo estranho no meio da igreja, queimando um monte de coisa que não precisava existir? Porque se o altar não é santo, o fogo que desce não é o de Deus. Nem desce, sobe. Queridos, a coisa vai estreitar. E olha só para nós, coloca o 2. E não sede conformados com esse mundo. Mais uma vez, o que eu estou falando aqui, eu não estou falando coisa fora, estou falando Bíblia. Mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renova a tua mente, viva as coisas que Deus tem para você. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos identificar. Eu vou falar algumas coisas e já estou encerrando, porque a palavra é muito clara. O que é Baal Peor nos dias de hoje? Tudo aquilo que ocupa teu sangue, teu suor e tua gordura é Baal Peor. Como assim? Baal Peor era um tipo de Baal, aonde envolvia a tua dedicação exclusiva. Sangue fala do que mesmo? Vida. Suor fala do quê? Esforço. E gordura fala da tua energia. Vou repetir. Repita comigo. Sangue fala de vida. Vamos lá. Sangue fala de vida. Suor fala de esforço. Suor fala de esforço. E gordura fala de energia. E gordura fala de energia. Vamos junto decorar agora, bem didático. Sangue, vida. Suor, gordura. É só isso que interessa para Deus. Isso é a tua oferta. Quando você traz a tua oferta aqui, você está trazendo para Ele sangue, porque a oferta é o tempo da vida. Tempo não é dinheiro não, tempo é vida. Porque o tempo que você passou trabalhando nunca mais vai voltar. Você ficou longe da esposa, longe da família, e é necessário que todo mundo trabalhe, porque já entendemos que quem não trabalha não come. Mas como você não ficou se dedicando ao Senhor nesse tempo, como que você faz? Você oferta a Ele, dizendo: Senhor, eu trabalhei, não porque eu não te amo, mas porque tua palavra diz que eu preciso trabalhar para comer, para sustentar. Apesar de que eu sei que é o Senhor que me sustenta, mas eu trabalho para que a bênção do Senhor me alcance. Porque o Senhor diz que é abençoado o homem que trabalha, comerá do fruto da obra das suas mãos, feliz será e tudo irá bem. Por causa da tua palavra que eu trabalho. E por causa que esse tempo que eu fiquei fora, eu gostaria de estar na tua presença. Se isso for sincero. Aí é aceitável. Então eu estou entregando para ti parte daquilo que eu recebi. Essas 8 horas semanais, diárias, que eu fiquei trabalhando, eu estou trazendo uma oferta para ti. Para dizer que, mesmo estando lá, o meu coração está consagrado a ti. Porque tudo vem do Senhor. E cada vez que... Aí a oferta é uma semente. Porque eu estou dizendo, eu estou entregando para ti aqui, porque eu confio que eu vou ter saúde, que eu vou ter condições, que eu vou ter trabalho, que a minha empresa vai prosperar, que as coisas vão acontecer. Eu estou entregando no teu altar, porque tudo vem de ti. Eu só apenas estou devolvendo. Está entendendo o que é um altar e o que é a oferta? Pois bem, o que a maioria das pessoas não consegue compreender. Quando você coloca comida na mesa, o que está colocando aqui? Isso aqui é uma água, mas eu botei comida na mesa. O que eu estou colocando aqui? Eu estou repondo o quê? Minha vida. Eu estou mantendo a minha vida, porque se eu não comer eu morro. Eu estou trazendo força novamente para que eu possa trabalhar com a comida. E estou ganhando energia para que possa ser gasto.
Entendeu para que serve a comida? Por que o Eterno te deu preceitos alimentares? Porque Ele sabe que a forma como você recebe, porque você não é... O nutricionista diz que você é o que você come, né? A Torá diz que você é aquilo que... O que você come, come. Vou repetir. O nutricionista diz que você é o que você come. A Torá diz que você é que o que você come, come. Entendeu? Entendeu mesmo? Tem gente que está assim. Deixa eu te explicar bem claro. Vamos voltar para o bichinho, que não tem nada contra ele. Deixa ele viver, né? O que o porquinho come? A Torá diz que você não é o porquinho porque comeu ele, você é o que ele comeu. Só aqui para dar um exemplo para você. Entendeu? Diga amém. É isso. Essas que são as coisas espirituais. Quando usa a expressão, mas que porcaria é essa? Já ouviu essa expressão? Não é muito agradável, mas falo, não falo? Quem já ouviu, não me deixe só. É? Todo mundo já ouviu isso, né? Uhum. Então, olha só. Voltando a explicar as coisas aqui. Estou falando de Baal Peor. Então, agora deixa eu te explicar outra coisa. A sexualidade, o relacionamento do casal, tem crianças aqui, tem adolescentes, mas todo mundo já sabe que se você não fala na igreja, está todo mundo falando aí na internet, falando em tudo que é lugar e falando errado. Então, o relacionamento entre o homem e a mulher, o ato sexual em si, sabe o que ele envolve? Deixa eu falar para você. Sangue, suor e gordura. Por isso que todo tipo de adoração pagã exige fundamentos de relação sexual. Porque é a forma melhor de alimentar um altar. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não vou detalhar essa parte, mas você é bem inteligente e grandinho, já entendeu, né? Envolve tua vida, envolve teu suor, envolve tua gordura, tua energia e tua força. E, além, para umas pessoas que não saibam, no momento, se você visse no mundo espiritual, no ápice da vida sexual do casal, quando eles atingem o orgasmo, isso são estudos científicos, se pudesse ser fotografado isso, é como se acontecesse uma explosão de energia. Se tu fosse tirar uma foto da áurea, vamos falar assim, não é que é isso, só para te entender. Sabe aquele negócio da luminosidade ao redor do corpo? Parece estranho, mas isso existe, tá bom, querido? Isso existe. Quando o casal chega no orgasmo, aquilo lá amplia de uma forma, é como se acontecesse uma explosão de luz. Puf. Se é feito no altar do Senhor, glorifica ao Senhor. Se é feito fora, é alimento para demônios. Uma grande oferta. E o bichinho vem receber. E vem firme. Amém? Está compreendendo a palavra? Quando Baal Peor estava lá na frente, olha o tamanho da ofensa, o tamanho do entendimento espiritual que teve Finéias. Ele viu que o sacrifício que estava sendo feito ali era muito, mas muito grande. Porque a sexualidade, o ato sexual envolve sangue. Também. Está falando de aliança. E aí, por isso que ele fez justiça. Porque todo aquele que se aliancia, todo aquele que se aliancia com demônios, vai ter morte. Então, queridos, quando nós usamos desses 3 preceitos aqui, desse princípio básico, você começa a entender mais que vida sempre está falando do teu tempo que você investe aqui, você está sentado aqui ouvindo uma palavra, você está dedicando tempo. Se nós ficarmos 1 hora e meia aqui, 2 horas, você investiu tempo
A sua vida é um tempo que não volta mais. Você está consagrando isso ao Senhor. Agora, por que a igreja tem padecido em muitas coisas? Porque as pessoas não estão entendendo isso. Eles acham que relacionamento é de qualquer jeito. Pais que aqui estão, eu sei que é totalmente contramão do que o sistema e do que a sociedade vive. Mas eu quero dizer para você, não aceite filhos vivendo em fornicação e promiscuidade. Tu não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. E aí muita gente começa a dizer assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo, porque eu já quebrei altar, já fiz um monte de coisa, já fiz tudo o que tem que fazer, já fiz curso que eu não sei quem, curso que eu não sei, e não desata, não anda, não desenvolve. Eu pergunto para você, como está a sua vida? No que você está gastando o seu esforço? E no que você está gastando sua energia? Seu tempo, seu esforço e sua energia você dedica em que altar? Não, mas eu não estou em pecado, eu não estou... Assim, eu me santifico. Se santifica mesmo? Onde está? E aqui vale um despertar para a igreja do Senhor Jesus. Não é poucos. Aqui, toda semana, eu recebo pessoas falando comigo e pedindo atendimento. Um desespero. E a quantidade de homens de Deus que eu tenho recebido aqui. Sabe o que é isso? Baal, Peor. Se a regência sua, a palavra fala que o óleo escorre na cabeça, desce pela barba, até chegar à orla das vestes. A orla das vestes não era curtinha aqui, é até embaixo. O óleo vem na cabeça. Se houver contaminação na cabeça, todo o corpo sofre. Você é sacerdote da tua casa. É o mesmo sentido do Salmo 133. Tem contaminação na cabeça? Vai cair em todos os teus filhos. Se há contaminação na cabeça, vai cair nos filhos. Homem que está aqui, você é o responsável. Não transfira. Seja homem e assuma o teu posicionamento. Muda. Está na hora do... Chorem os ministros de Deus entre o pórtico e o altar. Está na hora dos homens começarem a chorar. Em arrependimento e em santidade. Porque o caos que vivemos hoje é por falta de homens de verdade. Como Finéias, que não aceitou a profanação da casa do Eterno. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Nessa noite, e não adianta dizer, mas é meu filhinho, mas eu amo. Não, não, queridos, para com isso. Não é amor. Isso é desejo de receber para si mesmo. Já estudamos sobre isso. Todo o teu medo vem do desejo de você receber para si mesmo sem compartilhar. Você não está compartilhando a vida de Deus que está dentro de você, você quer receber só para ti. Então você aceita coisas absurdas. Eu não estou dizendo aqui que você vai sair daqui chutando, expulsando o irmão da igreja, tirando o pessoal de dentro de casa. Não, estou dizendo assim, começa por você. A primeira mudança começa em nós. É eu que preciso mudar. Não é os outros. Eu não estou aqui para olhar, nem conheço a vida de vocês. Tampouco você que nos assiste pela internet, eu não sei quem é você. Mas uma coisa eu sei, estou conhecendo. Prosseguindo, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Cuida com o que você come. Os 5 sentidos, para finalizar, que nós temos, é visão. Cuida com o que você vê. Jó disse, não colocarei meu olho numa virgem. Fiz aliança com os meus olhos. Nunca colocarei meus olhos numa virgem, numa moça. A audição. Cuide do que você está escutando. A casa do Eterno é você. Cuida do que você está escutando. Cuida do que você está cheirando. Porque somos para Deus o bom perfume de Cristo. E o mundo espiritual tem cheiro. Saiba disso. Cuida o que você está falando e comendo. Porque não é o que sai que contamina. Aliás, não é o que entra que contamina o homem.
no sentido de palavras, de alimentação sem lavar as mãos. Lembra que eu ensinei para vocês sobre isso? Mas é o que sai. Mas também cuidado para que você coma aquilo que o Eterno mandou você comer. Deus está colocando a lei no coração do seu povo, em toda a terra. Aplauda o Senhor por isso. Vão despertar. Homens e mulheres serão despertos, porque o Espírito Santo é a Torá no seu coração. Lembra que eu falei para você? O judeu tem a Torá na mente, precisava trazer para o coração. Você recebeu no coração, precisa trazer para a mente. É isso que Deus vai fazer. E que o Senhor nos abençoe e que sua vida seja próspera em nome de Yeshua HaMashiach, e que você possa viver tudo aquilo com zelo na casa do Senhor, em nome de Jesus. Fica de pé que eu quero orar para você. Queridos, eu quero que você pense nesse momento sobre santificação. Todo passo que nós estamos dando aqui é santificação. Não estamos falando de salvação, não estou criticando você. Não é para você dizer assim, mas eu acho que pastor, é muito pesado para mim. Não, os mandamentos não são pesados. Se está pesado para ti, tem um problema com você. Yeshua não mente. E ele falou que o meu fardo é leve. E João depois escreve, os mandamentos não são pesados. Eu quero dizer para vocês, tem peso aí, tem coisa ruim que você precisa libertar. Então, cuidar das coisas do Eterno é leveza, é viver leve, é vida abundante. E aí nós falávamos também sobre os milagres que Deus quer fazer na nossa vida. A gente acha que tudo acontece no abracadabra. Você sabia que todas as coisas que Deus manifesta na terra é manifesto por um anjo? E não é o Espírito Santo que faz. É um anjo. Porque se o Espírito Santo... Quem tem o Espírito Santo aqui, levanta a mão. Por favor, não tenha dúvida, levanta aí. Tá, vou perguntar de novo. Quem crê no Senhor Jesus como seu Salvador? Creu que Ele ressuscitou dentre os mortos? Então a Bíblia diz que você tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Por que você não sai curando as pessoas? Se é a obra do Espírito Santo, por que você não está fazendo o que nem o Benihim fazia? Tirando o paletó e o pessoal caindo de um lado, tirando o paletó caindo no outro. O Espírito de Deus é o mesmo, está em você, está em mim. Por que não está acontecendo? É porque há um caminho que o Eterno deu com uma ferramenta operacional chamado dom, onde você precisa entender o caminho e alinhar essas coisas. É que nem você receber. Eu trabalhei em marcenaria, queridos. Vai colocar um menino de 14 anos mexendo numa... Quem já ouviu falar na desengrossadeira? Sabe o que é isso? Levanta a mão bem alto quem já ouviu falar isso aí. É uma máquina que tu coloca uma tábua, uma prancha, para ela tirar a casca e tudo. Ela vai desengrossando, né? E vai afinando para deixar... Hoje em dia não tem mais isso, porque é tudo MDF. Mas ela é tão forte no momento que primeiro tem que ter força para colocar. Na hora que tu empurra, daí ela puxa. E se tu não sabe lidar, você vai junto. E é desengrossado junto. Imagina a situação. Então, dá uma desengrossadeira para quem não sabe usar, não vai se matar. Os dons são dados para que você saiba usar. E a palavra de Deus, através da Torá, ensina o uso de cada uma delas. Você só recebeu aquilo que não era dado antes, agora você está recebendo a ferramenta. Então eu quero dizer para você, o Espírito Santo que habita em você, receba essa palavra, trata de você. Trata de você. Comunhão íntima com Ele vai tratar você. Para os outros, é o dom que você recebeu dele para servir os outros pela operacionalidade dos anjos. Amém? Eu quero dizer para você, o Espírito Santo está em você. Ele vai tratar com você. E Ele vai te capacitar com os dons, para que você possa servir os outros, para que o zelo na casa do Senhor se manifeste mais e mais. Pai, em nome de Jesus, é essa palavra que eu declaro sobre a tua igreja, que o zelo do Senhor, que sejamos consumidos por isso, Pai, de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Pai, que nós venhamos a crescer no conhecimento da tua palavra. Pai, sobre tudo aquilo que recebemos nessa palavra aqui, alinha o nosso coração. Alinha o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho ruim, ó Deus, e guia-nos pela vereda da tua justiça. Eu abençoo o teu povo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Dá mais um aplauso ao Senhor.